Queridos irmãos e irmãs, nós que valorizamos a Sagrada Escritura, temos conhecimento da história da salvação, como no plano de Deus está a santidade e a pureza de mente e coração, e ao criar o homem e a mulher pedem simplesmente que sejam obedientes à sua palavra. Mas a inveja apoderou da mente e do coração e se tornaram invejosos, não contentando em ser criaturas e quiseram ser como o Criador. E o pecado da desobediência foi praticado. Diante daquela tragédia, o Pai prometeu que enviaria a nós o Cristo Jesus, o seu Filho amado, para nos redimir e devolver a semelhança que o pecado destruiu. E assim foi anunciado, até mesmo Moisés ali proclama, e o povo então ali no Monte Horebe: não quero mais ouvir a voz de Deus do meio desse fogo para não acabar morrendo. E Deus, o Pai na infinita misericórdia: pois bem, eu vou enviar o meu filho e vou chamá-lo do seio dos irmãos desta nação, e em tudo eu vou pedir conta a vocês do que ele ensinar. Ai daquele ou daquela que não praticar e não ouvir a sua voz. Eu vou cobrar. E esse grito de alerta não é para intimidar ninguém, mas para nos levar a sermos coerentes com o ensinamento que o Mestre Jesus deixou para nós praticarmos. E assim devemos esforçar, não só ler, não só entender, praticar. Eu tenho batido muito nessa técnica, porque os sacerdotes da época de Jesus, os mestres da lei e os fariseus, liam, entendiam e sabiam até de cor a Sagrada Escritura, mas não praticava. Eis o desafio: não repetir as mazelas do passado, mas agora esforçar para praticar essa palavra no dia a dia. O pai pede, a mãe pede, eu sempre focalizo. Lá em Caná da Galileia, a mãe faz um apelo: faça tudo o que ele disser. No Monte Tabor, o Pai faz um apelo: escutai o que ele diz. E o próprio Jesus, no último versículo de Mateus 28, último versículo, Jesus também faz um apelo: ensinai a praticar tudo o que eu ensinei. Deus é exigente, Ele quer a nossa salvação, mas quer que nós tenhamos também a disposição de não abandonar essa palavra, mas praticá-la na sua plenitude, se quisermos conquistar a santidade. Ele entra com a graça e nós não vamos rebelar contra Deus, como os israelitas ali em Massa, em Meriba, presenciando tantos sinais. E assim diz o salmista: apesar de ter visto as minhas obras, esse povo continua de coração duro e se rebela contra mim. E Deus manifesta a sua infinita misericórdia, nos tratando e não nos trata como exige as nossas falhas. Diante daquela falha gritante dos israelitas, Deus, com carinho e com muito amor, ordena a Moisés: vai lá e fere o rochedo com a sua vara,
eu vou realizar mais um sinal na vida desse povo, dando a oportunidade de converter e mudar de vida. Um sinal do impossível vai acontecer. Bate lá no rochedo com a sua vara que feriu o Nilo, e eu vou realizar esse sinal. Do rochedo jorrará água abundante. E essa graça Deus permitiu. Mas aquele rochedo estava prefigurando Jesus Cristo no alto da cruz, quando Ele redime a humanidade. Do seu coração aberto correu sangue e água, nascer o sacramento. E fomos banhados nessa água e nesse sangue no dia do nosso batismo. Veja bem, banhados na água e no sangue de Jesus, quando nós nascemos para Deus, a aliança que Ele realizou com nós. E o salmista então faz um convite, o Salmo 95, não fecheis o coração, não endureça o coração, seja sensível, não deixe corromper a sua mente, deixe ser iluminado pela palavra. Deixe o Espírito Santo agir, Ele renova, Ele transforma. E lá em Mateus, também no último versículo, Ele diz: ensinai a observar tudo o que eu ensinei, e eu estarei com você até o seu último suspiro. E depois do último suspiro, você vai estar comigo lá no céu. Vale a pena esforçar. Vale a pena, então, dominar os nossos impulsos negativos. Mesmo que alguém nos fira bruscamente, não deixe ser levado pela revolta. Não deixe o desejo de vingança apoderar. Porque é nessa hora que a fragilidade chega. E o demônio está aí esperando a oportunidade. Quando Jesus sentiu fome, Ele aproximou. Agora é a hora de eu destruir o projeto de Deus. Diante da necessidade de Jesus, Ele vai dobrar. E Jesus o desmascara, mostrando que é possível a nós também desmascarar as forças do mal, não deixar aproximar, mas para isso devemos estar vigiando e orando. Essa força do mal, ela não respeita nada, ela é intrusa, porque ele é cruel, e quer destruir o plano de Deus, porque ele foi expulso do céu e esse ódio está no coração de Satanás. Lucifer era um anjo bom, Apocalipse capítulo 12, era um anjo servidor de Deus, mas quando o homem e a mulher, por isso eu comecei a homilia focalizando lá Gênesis, quando o homem e a mulher caíram em estado de pecado, Deus prometeu que enviaria o Filho para redimir o homem decaído no pecado e a mulher. Ele rebelou contra Deus. E houve uma batalha no céu. E ele foi expulso para a terra. Lucifer. Ele e uma terça parte dos anjos dos céus que era comparsa dele. Quando fala que com a cauda derrubou um terço das estrelas dos céus. Um terço dos anjos ali no céu era comparsa de Lucifer. E foi atirado por terra. E é por isso que nós devemos estar precavidos. Ali na sinagoga, ele estava presente também ali na Santa Ceia, ele é intruso. Quando Jesus estava instituindo a Santa Eucaristia, até mesmo ali, o maldito estava. Entrou no coração de Judas quando ele estava sentado à mesa. Porque ele buscou indignamente a Sagrada Eucaristia.
Mas nós devemos estar vigiando, sempre orando, não dando oportunidade. Nós não precisamos ter medo do demônio. Isso eu falo de boca cheia, eu não tenho medo dele, desde que eu esteja vigiando sempre, desde que eu esteja praticando a palavra, tendo vida de oração e praticando a penitência. Não precisa ter medo. Mas nós devemos estar de sentinela, porque naqueles momentos difíceis que nós passamos na vida, é aí que está o perigo. Redobre a sua oração. Quando você estiver fragilizado por algum problema que você esteja passando, tome cuidado. É nessa hora que está o perigo. Ele sabe a hora da fraqueza humana para ele chegar e dominar. Mas nós vamos estar de sentinela sempre. Naqueles momentos mais difíceis, dobre os joelhos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, fica vigiando sempre. E não tem medo do demônio, não. Não precisa ter medo. Se você estiver antenado com Jesus, com o Pai e o Espírito Santo, não precisa ter medo. Veja bem, a criança, quando ela está junto com o pai e a mãe, ela não tem medo de nada. Quando o papai e a mamãe estão segurando a mãozinha do filho, ele está ali tranquilo, não tem medo de nada. Estou protegido, meu pai me protege, minha mãe me protege. Não solte a mão de Jesus por nada. Não solte, esteja ali, porque Ele prometeu que está do nosso lado até o último suspiro. Eu estarei com você até a consumação. Segura na mão de Jesus, não precisa, como uma criança, ter medo de nada. Mas fica de sentinela. Cuidado, naquele momento que você passar por provação, naquele momento que dificuldade chegar na sua vida, é hora de dobrar mais forte ainda os joelhos. Faça penitência e aí a força do mal será afugentada para longe. E nós não seremos dobrados e não seremos vencidos. E ali então na sinagoga, por isso que eu falei de Lucifer que caiu do céu, Jesus disse, vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele não respeitou nem Jesus ali na instituição da Eucaristia, estava lá para roubar algum, queria roubar todos. Ele está presente até dentro da sinagoga. Os judeus falam sinagoga, nós cristãos falamos capela. Os judeus falam templo e nós falamos matriz. Na capela de Cafarnaum, quando Jesus ali está ensinando, ele lá estava, o inimigo de Jesus. Eu sei quem tu és o Filho de Deus. É lógico que conviveu com Jesus lá no céu. E ali então Jesus cala. Você não tem possibilidade de mudar de vida. Eu quero ser anunciado por alguém que me ame, me adore e tem condições de mudar de vida e lapidar a sua vida das impurezas. E ele não resiste à palavra de Deus. Por isso nós devemos ter como alimento diário o pão da palavra, o pão da Eucaristia. Fortes seremos e a força do mal não tem domínio sobre nós, não precisa ter medo de nada. Vamos de cabeça erguida, seguros na mão de Jesus, mas não deixar corromper os pensamentos. Quando Paulo então dirige aos Coríntios, ali passando umas instruções, quando ele focaliza a moça e o rapaz, não casado,
tem pureza de mente e coração, e a gente vê como deteriorou a caminhada da humanidade. Naquele tempo, a pureza e a santidade, até pouco tempo, não é muito distante. Mas hoje, o desrespeito à imoralidade, o corpo virou uma mercadoria, o desrespeito impera, não tem pudor, e caiu a espiritualidade. Queridos jovens, reaviva o dom de Deus dentro de ti, volta a manter a pureza de mente e coração, valorize o corpo, faça do seu corpo um verdadeiro templo. Jesus disse que é, e nós temos que cuidar. Nosso corpo não é objeto, não é mercadoria, é o templo santo, valorize. E dirige também ao marido e à mulher, quando ele diz, fica dividido, ele está deixando precavido que essa divisão não aconteça, de colocar um amor maior ao ser humano e desprezar o Altíssimo. Paulo está aconselhando adorar a Deus de mente, coração e entendimento com todas as nossas energias e amar todas as pessoas com profunda caridade. E na família se vive isso. O marido adora a Deus de mente e coração e tem um profundo carinho e respeito com a esposa. E vice-versa, a esposa assim também. Então, no lar que vive assim, se transforma num verdadeiro santuário, porque adoram a Deus de mente, coração e entendimento, e vive esse respeito, essa transparência e fidelidade um com o outro. Então está amando a Deus e provando esse amor, amando mutuamente. Marido e mulher se amam, e amam os filhos, e que os filhos também entrem nessa dinâmica, devolvendo esse amor, amando o papai e a mamãe, honrando pai e mãe, porque a Bíblia bate nessa tecla. Quem honra pai e mãe, evita cometer pecado, recebe o perdão dos cometidos, terá a vida longa e alegria com seus próprios filhos. Assim vivendo, tornamos um santuário onde Deus tem espaço para habitar e reinar e imperar em nossas vidas, na vida da família, da comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.